principal reforma que aconteceu na Europa durante a Idade Moderna foi a Reforma Luterana. Essa reforma ela foi comandada por Martin Lutero. Os fatores que motivaram essa reforma, como por exemplo o absolutismo, porque o absolutismo ele se contrapôs ao poder que antes era absoluto da Igreja. Por exemplo, a Igreja ela era a principal instituição durante a Idade Medieval. Ela que controlava tudo e ela também que continha a maior propriedade de terra. Outro fator que promoveu a maior expansão dessa reforma foi a venda de indulgências e também a venda de salvação. Outro fator que também favoreceu essa reforma foi o Renascimento, porque ele começou a gerar nas pessoas um senso crítico. A imprensa também foi um fator muito importante, porque a imprensa começou a divulgar conhecimentos, a divulgar coisas que antes somente eram de poder da Igreja. Vou falar sobre a reforma. Martin Lutero não permitia atribuir as obras de caridade e não acreditava na salvação por meio de indulgências. Indignado com a pregação de Tetzel, padre que vendia indulgências, Lutero revoltou-se e em 1517 publicou 95 teses, denunciando que a venda da salvação era falsa, pois somente Deus poderia salvar o homem. Perder, intercedeu contra Lutero. Recebeu o apoio de humanistas e principalmente da nobreza alemã, interessada em romper com a Igreja e assim anexar seus bens. Após várias tentativas de negociações, o imperador declarou guerra aos protestantes, gerando assim diversas batalhas em que os protestantes acabaram levando a melhor, gerando um tratado de paz que dizia que os príncipes protestantes iriam se anexar dos bens da Igreja e iriam induzir sua religião a seus. Agora sobre os pensamentos de Lutero. Lutero, ele acreditava que o Papa não tinha nenhuma autoridade divina e tinha que ser submisso a Deus, assim como qualquer outro fiel. Ele apoiava a livre leitura da Bíblia e criticava os sacramentos da Igreja. Ele achava que o único meio para Deus era através da fé e da leitura da Bíblia, e não por indulgências, assim como fazia a Igreja Católica. Meu nome é Johanna e eu vou falar sobre a Reforma de Calvino, que, como o próprio nome já diz, seu líder foi João Calvino. Ele nasceu na França e foi influenciado pelo humanismo e por Lutero. Suas ideias surgiram no momento em que ocorria a decadência do sistema feudal e está ocorrendo a migração do sistema feudal para o sistema capitalista. A concepção calvinista dispunha de que Deus era o Todo-Poderoso, que a razão humana estava corrompida e que, portanto, era incapaz de se chegar à verdade. Logo, o homem receberia a graça, ou seja, a salvação, se confiasse em Deus. Ele também retomou a teoria da predestinação, propondo a reorganização da sociedade, adotando o princípio da dupla obediência, de autoridades civis e espirituais. A Bíblia passou a servir de norma para os cidadãos também do ponto de vista político, como não só do religioso. Oi, eu sou Flávia e vou falar sobre a reforma na Inglaterra. A reforma na Inglaterra iniciou-se quando o Papa Clemente VII negou-se a anular o casamento entre Henrique VIII e Catarina, sua atual esposa. Sob a influência do monarca, o parlamento votou em várias medidas contra a Igreja. Com isso, pôde casar-se com Ana Bolena e anular o casamento consolidado essa ruptura da Igreja. Henrique VIII, com a ajuda de seus conselheiros, organiza a Igreja vencendo a forte oposição católica, executando e julgando os que eram contra a Igreja e também confiscando os bens em favor do Estado. Mas e aí, qual foi o impacto da reforma e da contra-reforma na sociedade atual? O impacto da reforma foi a criação de novas igrejas como existem hoje em dia, o enfraquecimento da Igreja Católica e a difusão entre os polos da Igreja Protestante e da Igreja Católica. Oi gente, meu nome é Niele. E para fazer o desfecho dessa videoaula eu vou falar sobre a contra-reforma.
a Contra-Reforma basicamente foi uma reação da Igreja Católica em relação a toda essa confusão da Reforma Protestante e tal, porque como vocês tiveram uma base, a Reforma Protestante foi totalmente a oposição em relação à Igreja Católica. Então a Igreja Católica resolveu dar essa reação que foi chamada de Contra-Reforma. Inicialmente, a Igreja Católica ela se aliou, se uniu, deu o firmamento da Companhia de Jesus, que fez com que houvesse a catequização das tribos indígenas daquela época, tanto espanholas quanto portuguesas, e também teve esse controle da educação daquela época, dos padres e tal. Isso foi atraindo novos fiéis juntamente com o Tribunal do Santo Ofício, que foi a Inquisição que já existia, porém o tribunal ele também foi um reforço depois, no momento da Contra-Reforma, que o que aconteceu? O Tribunal do Santo Ofício ele era uma condenação aos hereges, que eram pessoas pecadoras ou pessoas que se opusessem à posição da igreja. Então as pessoas eram consideradas hereges naquela época, de acordo com o Tribunal do Santo Ofício, de acordo com o que fosse decidido pelo Tribunal do Santo Ofício, a pessoa era condenada. Dois exemplos de pessoas que foram condenadas foi Giordano Bruno e Galileu Galilei, que eram grandes cientistas na época, e por serem grandes cientistas e terem essa ideia da razão e não terem muito essa preocupação de acreditar no que a igreja falava e tal, acreditar mais na razão, eles eram fortemente julgados e condenados pela igreja naquela época. E com a formação do Tribunal do Santo Ofício foram duas pessoas, dois exemplos bem marcantes de condenações. Após isso também teve o Index, que foi a proibição de alguns livros sagrados alguns fiéis eram proibidos, na verdade todos os fiéis eram proibidos de lerem alguns livros sagrados, para que não houvesse essa questão do pensamento, da razão e tal, e da formulação das ideias, para que as pessoas simplesmente só acreditassem no que a Bíblia estava dizendo, no que os livros que eles permitiam que as pessoas lessem estavam dizendo, e nas missas, para que não houvesse questionamento de nenhuma das partes. Então, com isso, alguns fiéis não podiam ter acesso a alguns livros sagrados, para que não pudesse ser questionado. E aí, depois da Reforma Protestante também, na Contra-Reforma, eles tiveram a reafirmação dos dogmas cristãos e o sétimo sacramento, que com isso da reconquista de novos fiéis e tal, eles fizeram isso, mas com isso eles não abandonaram a adoração e a veneração dos deuses deles, dos santos deles, mesmo que na Reforma Protestante eles julgassem isso e alguns fiéis se revoltassem contra isso, mas eles não abandonaram a prática. E aí também foram criados seminários para a criação de novos clérigos da igreja, porque antes da Reforma Protestante não existia isso. E também foi proibida a venda de indulgências, já que causou muita revolta em alguns fiéis na própria Reforma Protestante. E aí também foi uma resposta em relação a isso, foi uma reação da Igreja Católica. Bom, gente, foi um resumão assim, da Contra-Reforma, mas espero que vocês tenham entendido legal, e volta aí se vocês não entenderam alguma coisa e tal, dê um reforcinho aí nos livros de história, e dê muito like aqui e compartilhe nosso vídeo para dar muita visualização.